Paz e bem a todos. O vídeo de hoje falará da DPF 973, que 7 partidos políticos de esquerda protocolaram no STF para que o STF declare o estado de coisas inconstitucionais e também reconheça o racismo institucional, ou seja, o racismo das instituições brasileiras, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, a Justiça brasileira, se reconheça esse racismo institucional e também se reconheça o racismo estrutural, ou seja, um racismo generalizado, um racismo que está enraizado na população brasileira. E por causa desse racismo institucional e generalizado na população brasileira, a raça negra está sendo exterminada, está havendo um genocídio de negros no Brasil. É de arrepiar. Confesso que sou filho de mãe negra. Minha mãe, com muito orgulho, já não está comigo, faleceu, mas eu tenho orgulho dela sim. Tenho lembranças, tenho tristeza por ela não estar comigo hoje, mas tenho orgulho dela, pela negra que ela foi. E me ensinou tudo que sou hoje em dia, agradeço a ela. Todavia, não posso concordar que 7 partidos de esquerda, e vamos ver quais são esses partidos de esquerda: PT, PSOL, PSB, PCdoB, Rede Sustentabilidade, PDT e PV, mais a Coalizão Negra por Direitos. Eles entraram no STF para que o STF reconheça o estado de coisas inconstitucional, caracterizado pela alta letalidade das pessoas negras, ocasionada pela violência do Estado brasileiro e pelo desmonte das políticas públicas voltadas à população negra do país. As legendas pedem a implantação de um plano nacional de enfrentamento ao racismo institucional do Brasil. E aí, a pergunta que se faz ao PT, ao PDT, porque o Ciro Gomes vai para a internet criticar o PT. E por incrível que pareça, o PDT e o PT são farinhas do mesmo saco. Não só PT e PDT, mas também PSOL, PSB, Rede, PV e todos os partidos socialistas do Brasil. Então eles querem que o STF determine que o Estado brasileiro trate a raça negra, porque eles dizem que é raça. Na minha opinião, humilde opinião, a raça é humana, não importando, não importando a cor da pele da pessoa. Se é branco, se é pardo, se é índio, se é moreno, se é preto, todos nós somos da raça humana. Mas esses partidos de esquerda, eles acreditam que tem um genocídio de negros no Brasil. E o que é que a fundamentação da peça junto ao STF, ela se baseia em 3 situações: o racismo institucional, racismo estrutural e estado de coisas inconstitucionais. Além disso, tem o tripé: direito à vida, direito à alimentação digna e direito à saúde. No direito à vida, na petição inicial, cita a chacina
de Jacarezinho, em maio de 2021. Quem não se lembra que um policial foi morto no Jacarezinho e a polícia subiu e teve uma troca de tiros e 28 pessoas foram assassinadas. Na petição inicial, junto ao STF, para os partidos de esquerda, que protocolaram a DPF, as pessoas que morreram em confronto com a polícia foram vítimas. Não falam nada do policial que também foi assassinado. Para eles, só morreu inocente dentre as 28 vítimas, 28 pessoas. E eles dizem que, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2020, cerca de 78% da população negra envolvida em assassinato foi culpa do Estado brasileiro. O Estado brasileiro mata negros de forma intencional. E nós não podemos concordar com uma forma tão absurda dessa. Existe um Estado violento, sim, mas existe uma violência generalizada. Hoje nós não saímos mais tranquilamente na rua. Temos medo de estarmos passeando com a nossa família e acontecer um assalto, um latrocínio. Interessante é que a petição inicial não fala em latrocínio de pessoas. Quantas mães e pais de jovens brasileiros que morreram por causa de um celular, que morreram em assaltos, sim, como vítimas de assaltantes, e o STF, e tampouco o PT, o PSOL, o Partido Rede, o PSB e o PV foram peticionar ao STF que a letalidade dos bandidos diminua. Nós vivemos em um país violento. E tantos policiais que foram mortos em conflito. Na petição inicial também não vi nada a respeito das famílias dos policiais que ficaram à mercê. Sim, o chefe de família que foi morto, que era policial, como ficou o filho, a esposa, o pai e a mãe desse policial. O Partido dos Trabalhadores, o PDT, o PV e PSB da vida, não se preocupa com essas pessoas. O que eles dizem é que existe uma perseguição, um controle e extermínio da juventude negra no Brasil. Que se trata do racismo institucional, ou seja, as instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, até a Força de Segurança dos municípios, o Judiciário brasileiro, todos estão envolvidos e, de forma intencional, querem acabar com os negros no Brasil. Por incrível que pareça, negro também é brasileiro, branco também é brasileiro, índio também é brasileiro, e todos eles são da raça humana. Não existe uma raça diferente, pelo amor de Deus. E vão, além disso, além do direito à alimentação digna, é o outro fundamento da petição. Eles dizem que os negros brasileiros estão passando por uma insegurança alimentar e que a pandemia só aumentou a diferença entre os lares de brancos e os lares de pessoas negras. Na minha humilde opinião, a questão é social. Então a pobreza tem a ver com políticas sociais. Se vai fazer políticas sociais, tem que fazer política social para o pobre. Sim, o pobre que tem deficiência alimentar é igual ao preto ou negro que tem deficiência alimentar em sua residência. Não podemos
fazer uma segregação e defender os direitos apenas dos negros. Temos que defender os direitos dos humanos, das pessoas que têm necessidades por alimentos. Segundo os dados, da petição inicial, no Brasil existe uma política pública voltada para matar as famílias negras de fome no Brasil. E isso não é verdade. Eles dizem que a situação alimentar de domicílios por cor ou raça, constata-se que apenas 36% dos lares com segurança alimentar eram chefiados por pessoas autodeclaradas preta ou parda. Dos 13% da população que vive em situação de insegurança alimentar, moderada ou grave, 10% são de famílias referenciadas como pretas ou pardas. Então eles pedem que o Estado trate os pretos de forma específica. Então, se tiver na mesma rua uma família de pessoas de cor parda ou preta e tiver uma família da cor branca, com o mesmo perfil social, o preto tem que ser atendido e o branco vai ser deixado de lado. Isso não é política social, isso é política de exclusão. E no tripé direito à saúde dos pretos ou dos negros, eles dizem o seguinte, que segundo a Fiocruz, mulheres negras têm mais chance de sofrer violências obstétricas, dado que as negras são mais propensas a ter um pré-natal inadequado. Recebem menos orientações sobre complicações do parto. Isso não é verdade. Será que um médico, ao receber uma paciente negra e uma paciente branca, ele vai dar instruções mais detalhadas à branca do que à negra? Isso é um absurdo. E na mesma atuada, eles dizem que dados demonstram que pessoas negras são mais sujeitas a doenças evitáveis, tais como tuberculose. De acordo com o Ministério da Saúde, eles dizem isso. Além disso, eles dizem que no cenário da crise sanitária global, causada pela Covid, o abismo social de acesso à saúde entre pessoas brancas e negras se aprofundou. Segundo estudos, houve uma taxa de aumento de excesso de mortalidade em razão da Covid, 57% maior das pessoas pretas e pardas em comparação com as pessoas brancas. Eles dizem que morreu mais gente no Brasil da cor negra do que pessoas da cor branca, e que o Estado brasileiro tem culpa com isso. Eles dizem que o Ministério da Saúde afirma que a população branca no Brasil se consultou pelo menos uma vez por ano, sendo que a população negra apenas se consultou com algum médico em um total de 69%. E eles dizem que o descaso com a vida da população negra não é verificado apenas com os indicadores de desmonte da saúde pública brasileira, e impacto que isso tem nas vidas negras, ou seja, houve um desmonte na saúde pública brasileira e que o impacto na vida dos negros é bem maior do que na vida dos brancos. Não, se tem um desmonte na saúde pública, vai ter impacto sim em toda a população pobre, não apenas nos negros. Com todo respeito aos que pensam diferente, na minha opinião, o STF não pode jamais aceitar uma ação dessa. Mas eu tenho a nítida impressão de que a DPF 973 vai ser acolhida pelo STF, pois o STF já vinculou a ação, a DPF 973, à Agenda 2030 da ONU. Ou seja,
Será que a Agenda 2030 da ONU, ela faz a segregação de pessoas pela cor da pele? É isso, STF? Fazem a segregação de pessoas se são pretas ou se são brancas? Não, na minha opinião, se é uma Agenda 2030 para a erradicação da pobreza, da desigualdade social, ela tem que ser para todos. Não pode ter uma segregação por cor da pele, que é isso que vocês estão fazendo, segregando em virtude da cor da pele, para dividir, para causar intriga entre os brasileiros. Isso é um absurdo, isso é lamentável. Estou, confesso, decepcionado com o que estamos vendo desses partidos de esquerda. É por isso que Lula afirmou que o Bolsonaro gosta mais de polícia do que de gente. Ele considera, sim, que policial não é gente, que nós temos, sim, um racismo estrutural e que policiais, mesmo que o policial seja negro, ele vai na favela e mata negro. E aí existe um racismo. Como racismo de negro para negro? Que absurdo é esse? Onde vocês querem chegar com essa distorção total da sociedade brasileira? É triste. Só temos que lamentar e dizer: só Deus resolve tudo. Só Deus pode nos ajudar. Paz e bem a todos.